Você sabia que o Brasil, durante a segunda metade do século XX, esteve a um ponto de invadir o Uruguai? Sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Felipe de Deus e este é mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. Vocês sabem muito bem que o Uruguai, muito tempo atrás, quando ainda era chamado de Cisplatina, pertenceu ao território brasileiro. Na verdade, mais do que isso, o Uruguai, antes de alcançar a sua independência, foi alvo de disputas e de guerra entre o Brasil e a Argentina. Agora, o que muitos de vocês não sabem é que séculos depois, durante o regime militar brasileiro, o Brasil esteve muito perto de invadir o território uruguaio. Essa desconhecida história foi publicada pelo escritor uruguaio Federico Leite em seu livro Ordem e Progresso: a influência do Brasil no caminho para o golpe de Estado. Mas por que o Brasil, em pleno século XX, iria querer invadir o Uruguai? De acordo com o escritor Federico, entre a década de 1960 e 1970, o Brasil temia a ascensão do comunismo no Uruguai. Nessa mesma época, o mundo vivenciava a Guerra Fria, um período onde os Estados Unidos e a União Soviética disputavam a influência em diversos países. No Uruguai, o comunismo vinha de um crescimento amplo desde meados da década de 1920, e os Estados Unidos, que tinham o Brasil como principal aliado na América do Sul, via isso como um grande risco. Ainda de acordo com o escritor uruguaio, o primeiro plano do Brasil de invadir o Uruguai ocorreu em 1964, quando o alto comando das Forças Armadas Brasileiras elaborou o Plano 30 Horas, que consistia em invadir o território uruguaio por terra nesse intervalo de tempo, com o objetivo de que os organismos internacionais não tivessem tempo para reagir. Nesse mesmo ano, os militares assumiram o comando supremo do Brasil e João Goulart, por sua vez, acabou se exilando justamente no Uruguai. Durante a década de 1970, o Uruguai vivenciava um período instável em sua política com o surgimento do Movimento de Libertação Nacional, formado por guerrilheiros uruguaios marxista-leninistas. Em 1971, ano que ocorreria as eleições gerais no Uruguai, mais um bloco comunista foi criado, a Frente Ampla. O governo brasileiro, por sua vez, temia que os comunistas chegassem ao poder do Uruguai. Após o plano de 1964, teve outros dois momentos em que, segundo o escritor uruguaio, o Brasil esteve muito próximo de invadir o Uruguai. O primeiro momento foi em 1970, quando os guerrilheiros uruguaios sequestraram o cônsul brasileiro, Aloísio Dias Gomides. A crise entre os dois países sul-americanos estava no auge. O governo brasileiro estava disposto a invadir o país vizinho. O Brasil, por sua vez, passou a pressionar o então presidente do Uruguai, Jorge Pacheco Areco, e deixou bem claro que iria invadir o território uruguaio se os guerrilheiros não libertassem o cônsul brasileiro. De acordo com o livro, os guerrilheiros uruguaios negociaram a libertação com a própria esposa de Aloísio, em troca de $300 mil. Para a grande sorte do Uruguai, os planos do governo militar brasileiro mudaram após o resultado das eleições gerais de 1971 no Uruguai. O outro momento em que o Brasil quase invadiu o Uruguai, segundo o escritor Federico, foi alguns dias antes das eleições uruguaias. O governo brasileiro enviou suas tropas para a fronteira para realizar exercícios militares. As tropas brasileiras estariam prontas para invadir o país vizinho
caso os comunistas ganhassem as eleições uruguaias de 1971. Mas no fim das contas, o conservador Juan Maria Bordaberry, do Partido Colorado, acabou vencendo as eleições uruguaias e isso resultou no alinhamento político entre o Brasil e o Uruguai. Federico, por sua vez, afirma que o seu livro apresenta fontes como documentos do Departamento de Estado norte-americano, documentos da CIA e até mesmo documentos do governo brasileiro. Bem, o Uruguai teve muita sorte, pois esse plano de invasão do governo militar brasileiro nunca saiu do papel. Fiquem todos com Deus e nos vemos muito em breve aqui mesmo no canal Vamos Falar de História. Até mais!